No auge da guerra, a União Soviética realmente tentou fazer um tanque voar, porque a infantaria precisava de proteção blindada e simplesmente não havia aviação adequada para entregá-la. E o comando decidiu que seria mais fácil colocar asas em um tanque do que construir aeronaves pesadas em quantidade suficiente. A parte mais curiosa é que a ideia não ficou no papel. Ela foi encaminhada para um burô de projetos real. As exigências militares da época eram diretas e rígidas. Grupos aerotransportados, unidades de reconhecimento e destacamentos partidários precisavam de blindagem leve exatamente no ponto de desembarque. Lançar a tripulação de paraquedas e depois procurar o veículo no chão era lento demais. O comando da Força Aérea formulou o problema sem rodeios. Era necessário entregar o tanque já montado, pronto para combate, sem espera e sem desmontagem. Só havia um obstáculo. Nenhum avião disponível conseguia erguer algo tão pesado ou mantê-lo na velocidade necessária. Para isso, seriam precisas dezenas de aeronaves pesadas, um tipo de recurso que o país simplesmente não tinha. Aqui surgiram as primeiras propostas de uma estrutura de voo para veículos blindados, uma armação provisória que permitisse entregar o tanque por planagem. Mas esse era apenas o primeiro nível do absurdo. Os documentos diziam explicitamente que o tanque deveria pousar junto com a tripulação e, idealmente, já em condições de combate. Isso significava que ele não poderia ser transportado pendurado sob um avião, como carga. Ele deveria funcionar como um planador real, com asas, cauda e capacidade de realizar uma descida controlada. Foi nesse ponto que o engenheiro Oleg Antonov entrou no projeto. Ele recebeu a tarefa de transformar um tanque leve T-60 em um aparelho sem motor, mas com superfícies aerodinâmicas completas. A missão incluía reduzir o peso ao limite, removendo tudo o que fosse possível, e criar asas removíveis feitas com materiais acessíveis. O projeto recebeu o nome A-40. No papel, a solução parecia até organizada. Tanque leve, blindagem mínima, asas de madeira e tecido, esquema biplano para reduzir carga estrutural, cauda para estabilização. Após o pouso, a tripulação removeria a armação, descartaria as asas, ligaria o motor e seguiria para combate como um veículo normal. Depois a lógica começava a se desfazer. Os cálculos mostraram que, mesmo retirando partes da blindagem, armamentos, farol, ferramentas e metade dos suprimentos, o tanque continuava pesado demais para os rebocadores existentes. Mas, em vez de admitir que a ideia era inviável, os engenheiros começaram a caçar novos pontos de alívio de peso, mesmo que cada quilo economizado empurrasse o projeto ainda mais para a fantasia. Enquanto isso, a Força Aérea insistia. O tanque tinha de ser o T-60, porque já estava em produção e era simples. Criar outro modelo ou desenvolver uma nova base estava fora de questão. Era preciso transformar o que existia num planador, custasse o que custasse. Os arquivos preservam exigências detalhadas: estabilidade, controlabilidade, mínimo abaixamento do nariz caso o cabo rompesse. Tudo isso era típico de planadores reais, e agora precisava se aplicar a um veículo blindado que nunca foi pensado para voar. E aí chegava a parte mais ousada. Antonov propôs asas biplanas grandes com estais e um conjunto de cauda enorme, tudo feito de madeira e tecido, não por preferência técnica, mas por pura falta de alumínio e aço. A estrutura fixava-se sobre o tanque como um módulo externo que seria removido logo após o pouso. Nesse estágio, a ideia parecia ao mesmo tempo desesperada e engenhosa. Com materiais mínimos e estruturas incompatíveis, tentava-se criar um novo tipo de veículo para condições reais de guerra. Mas o problema essencial não mudava. Como colocar tudo isso no ar? O peso, mesmo reduzido, superava os limites dos poucos aviões capazes de rebocar algo assim. Para manter o conjunto em voo, eram necessários cerca de 160 km por hora. Um limite para a maioria das aeronaves soviéticas da época. Todos entendiam. Se algo desse errado, o tanque planador seria solto imediatamente, e as consequências seriam imprevisíveis. Mesmo assim, o trabalho continuou. E é aqui que começa a segunda parte: engenharia contra o bom senso. Quando os engenheiros passaram dos cálculos gerais para a construção real, ficou claro. Transformar o T-60 em um aparelho voador significava contrariar a própria essência da máquina.
O tanque leve havia sido criado para movimentação no solo, em baixas velocidades, com mecânica simples e manutenção direta. Nada em seu formato sugeria qualquer afinidade com a aerodinâmica. Mas o projeto estava aprovado, os prazos definidos e a guerra exigia resultados imediatos. E foi aí que a estrutura começou a se comportar exatamente como não deveria. O primeiro choque foi o peso. Mesmo aliviado, o T-60 ultrapassava 8 toneladas. Para comparar, grande parte dos planadores da época pesava 3 ou 4 vezes menos. O tanque gerava enormes cargas nas asas e no cabo de reboque já na teoria. E, na prática, essas cargas poderiam ser ainda maiores, por causa das vibrações e da aceleração irregular. Por isso, os projetistas iniciaram um processo forçado de secagem da máquina. Tudo que não influía diretamente no combate foi desmontado. Faróis, plataformas laterais, trilhos sobressalentes, parte das ferramentas, parte da munição. Mesmo assim, o tanque continuava pesado demais para qualquer aeronave de produção em massa. O passo seguinte foi a criação das asas. Antonov escolheu uma configuração biplana, duas superfícies conectadas por montantes e estais. A razão era puramente prática: maximizar sustentação usando a menor quantidade possível de material. O metal estava em falta, então tudo era feito de madeira, coberto por tecido, com reforços apenas nos pontos críticos. E foi exatamente aí que surgiu outro problema. O arrasto aerodinâmico era imenso. Mesmo a asa bem construída não compensava o fato de que o corpo do tanque era um bloco de superfícies verticais e ângulos que geravam turbulência extrema. A etapa seguinte confirmou que o projeto estava se afastando da engenharia e entrando na luta direta contra a física. A distribuição de peso era deslocada para a frente. O motor e a transmissão ocupavam a maior parte do casco, deixando o planador pesado de nariz. Para equilibrar minimamente, foi necessário criar um conjunto de cauda gigantesco, instalado em longas vigas de madeira. A cauda rivalizava em tamanho com a de planadores inteiros. O conjunto parecia uma tentativa de equilibrar não um planador, mas um galpão pendurado sob asas. O sistema de controle também oferecia dúvidas. O tanque precisou receber superfícies de comando, leme e profundor, como peças externas na cauda. A atuação era transmitida por cabos e alavancas mecânicas, que deveriam funcionar mesmo sob vibração constante, trancos do cabo de reboque e fluxo de ar instável. A fixação das asas virou um problema próprio. Não era possível simplesmente aparafusar as asas ao casco blindado. O ponto de ancoragem se romperia no primeiro tranco sério. Assim, criaram abaixo das asas uma estrutura adicional que distribuía a carga pelo corpo inteiro. Mas adicionar essa estrutura aumentou a massa, e os engenheiros recomeçaram o processo de alívio. Afinavam elementos de madeira, mudavam o tipo de tecido, revisavam juntas, enfraqueciam áreas secundárias. Criou-se um paradoxo: cada avanço destruía o avanço anterior. Logo, os cálculos revelaram um ponto que ninguém queria admitir. Para uma reboque estável, eram necessários cerca de 160 km por hora, o limite absoluto para as poucas aeronaves que a URSS podia dedicar à tarefa. Mesmo o bombardeiro pesado escolhido para os testes teria de operar quase no máximo. Os engenheiros entendiam: se a velocidade fosse menor, o planador entraria em queda descontrolada. Se maior, as cargas nas asas e na cauda se tornariam críticas. A tentativa de melhorar o casco levou à ideia de cobrir algumas saliências com carenagens. Mas criar um formato aerodinâmico real era impossível. A blindagem definia as linhas, e as carenagens acabavam pesadas e difíceis de montar. A cada dia ficava mais claro: aquela máquina nunca se tornaria voadora de forma realista. A virada final veio durante os testes estáticos. Com vento lateral, o conjunto biplano começava a vibrar. As estais pegavam oscilações de ressonância e transmitiam para o casco. Se isso acontecesse durante um reboque real, ninguém podia garantir que as peças resistiriam. Apesar disso, a montagem foi considerada apta para o teste de voo. O tanque recebeu asas, cauda, controles verificados e o ponto de reboque instalado. O resultado visual era um híbrido de blindado com um enorme planador de madeira, uma construção que existia à revelia de qualquer lógica aerodinâmica.
Os testes no solo mostraram que o aparelho podia rolar reto, que o controle funcionava e que a estrutura aguentava, mas só no chão, sem fluxo de ar nem trancos do cabo. Mesmo assim, o teste foi marcado. O tanque foi levado à pista, o rebocador preparado e começaram as verificações finais. E esse é o ponto em que a história passa da engenharia para o absurdo que finalmente saiu do chão. Os testes foram marcados para o dia 2 de setembro de 1942. Na pista, levaram um aparelho já montado, um T-60 aliviado, com asas biplanas de madeira e uma longa estrutura de cauda. Tudo parecia algo projetado por dois escritórios diferentes, um especializado em blindados e outro em construções rurais. Mas oficialmente estava pronto. Comandos verificados, fixações ajustadas, cabo esticado. O rebocador era um bombardeiro pesado, um dos poucos aviões que, teoricamente, podiam puxar aquele peso na velocidade necessária. A tripulação havia sido avisada antecipadamente. Teriam de trabalhar no limite, monitorando qualquer vibração incomum sem atraso. Nos primeiros minutos de aceleração, ficou claro que a teoria era mais bonita que a realidade. Quando o bombardeiro iniciou a subida gradual de velocidade, o tanque, apesar das rodas, não reagiu como um reboque comum. As cargas sobre o cabo eram irregulares, o casco começava a oscilar com o vento lateral e as asas captavam sustentação antes da hora prevista. Era como se o aparelho tentasse pular para o ar por conta própria, mas sem trajetória estável. Logo apareceu mais um problema: atraso na resposta dos comandos. Os lemes ficavam no bloco traseiro e suas ligações mecânicas percorriam toda a estrutura. Qualquer movimento gerava um pequeno atraso. Em um planador comum, isso é tolerável. Num casco de blindado, com resistência enorme, o atraso era bem perceptível. A aceleração continuou e o bombardeiro entrou na zona crítica, aproximadamente 160 km por hora, velocidade em que o planador-tanque deveria se sustentar. Mas exatamente nesse ponto, o rebocador passou a sentir uma tração extrema para trás. O tanque criava tanto arrasto que o avião parecia afundar no ar. A fase seguinte do teste mostrou que nada funcionava como previsto. A vibração nas asas aumentou. As estais entraram em ressonância e repassaram tudo para a estrutura. O bombardeiro começou a perder estabilidade, subia e descia em pequenos solavancos. O cabo operava claramente no limite. O comandante via os indicadores. As cargas no sistema de reboque estavam críticas. Mais um pouco e o cabo se romperia ou arrancaria o encaixe no planador. Em qualquer dos casos, o desfecho seria imprevisível. No solo, observadores perceberam que o planador começava a aliviar o peso sobre as rodas. As asas já sustentavam parte da massa. Isso significava que, se a aceleração continuasse, o aparelho decolaria. Formalmente, isso era desejado, mas as condições não eram minimamente seguras. Nesse instante, a realidade finalmente se impôs. O bombardeiro não tinha como manter velocidade, altitude e ainda puxar aquela massa. Os motores operavam perto do máximo e o conjunto avião mais planador-tanque já era instável em linha reta. O comandante tomou a decisão: soltar o cabo. Era a única forma de evitar acidente e salvar o avião. O sinal foi transmitido e poucos segundos depois, o tanque planador ficou livre. A separação foi mais brusca do que se esperava. Sem o trator aéreo, o tanque perdeu velocidade por um momento, depois encontrou sustentação e entrou em um planeio controlado. A tripulação usou os comandos para estabilizar. Era justamente para isso que a cauda enorme existia. A descida foi rápida, mas controlável. O planador seguiu adiante em uma curva suave, mantendo o rumo graças ao bloco traseiro. No solo, observadores assistiam quase em silêncio. Ver um tanque voando parecia impressionante e improvável ao mesmo tempo, como uma cena de filme sem efeitos especiais. A aterrissagem foi relativamente estável. Tocou o solo em alta velocidade, percorreu a pista e parou. O casco permaneceu intacto. As asas deformaram parcialmente, mas sem quebrar. A tripulação saiu ilesa e o tanque foi rebocado até a área de estacionamento. Esse voo deixou evidente: o aparelho podia planar, mas não havia avião capaz de rebocá-lo com segurança. Ficou claro que novos testes não faziam sentido sem um rebocador radicalmente mais potente, algo que simplesmente não existia na União Soviética da época.
A partir daqui começa a próxima parte, a história documental sobre como os cálculos finalmente enterraram o A-40. Depois do primeiro voo, a estrutura provou formalmente o essencial. Era possível fazer um tanque planar. A máquina se separou, estabilizou no ar e pousou sem destruir o casco. No papel, parecia um avanço. Mas foi exatamente depois desse teste que engenheiros e militares reuniram todos os dados em um único relatório. E ali ficou evidente que o projeto havia chegado a limites físicos intransponíveis. O primeiro golpe veio da análise do reboque. Para manter no ar o T-60 aliviado, em configuração completa do A-40, era necessária uma velocidade de cerca de 160 km por hora. Não era apenas um valor alto. Era praticamente o teto para a maioria das aeronaves soviéticas à época, ainda mais considerando o arrasto enorme criado pelo casco blindado. O bombardeiro pesado utilizado no teste já trabalhava no limite ainda na corrida de decolagem. Seus motores operavam em regimes que não eram destinados a voos prolongados com um peso externo tão grande. Qualquer tentativa de levar o conjunto a altitudes mais altas do que algumas dezenas de metros acarretaria risco de perda de tração ou stall. Os documentos afirmavam diretamente: nenhum avião disponível pode ser usado para um reboque estável da construção A-40. Era uma conclusão objetiva, sem necessidade de dramatização. Motores e aerodinâmica simplesmente não permitiam aplicação prática em condições de combate. Em seguida, veio um cálculo ainda mais severo. Mesmo supondo que a URSS tivesse um rebocador adequado, surgiria outro problema: logística. Para transportar um único tanque, seria necessário alocar uma aeronave pesada raríssima, uma tripulação completa, preparar a pista e realizar todo o procedimento de montagem das asas. Traduzindo isso para condições reais de frente, o quadro era simples. Cada A-40 consumia recursos equivalentes a uma operação aérea completa. Uso em massa: impossível. Missões isoladas: não compensavam. Logo apareceu outra limitação, fatal para o projeto. O planador-tanque, mesmo com reboque ideal, era extremamente sensível ao vento lateral. O esquema biplano aumentava a sustentação, mas também intensificava o desvio lateral. E a longa viga traseira, embora corrigisse o centro de gravidade, criava um enorme momento de inércia, dificultando estabilizar o rumo. Em operações reais de desembarque, seria necessária uma meteorologia perfeita, algo improvável em contexto de guerra. Os relatórios destacavam ainda a baixa velocidade de descida. O planador permanecia estável apenas em um estreito intervalo de ângulos de ataque. Qualquer rajada poderia tirá-lo da faixa segura. Isso significava que o perigo para a tripulação surgia não apenas no pouso, mas durante todo o planeio. Mas o ponto mais crítico era o equilíbrio final entre massa e sustentação. No solo, os engenheiros podiam otimizar indefinidamente, reduzir peso do casco, trocar revestimentos, modificar fixações. Mas existia um limite físico: a massa básica do tanque, determinada pela blindagem, motor e transmissão. Mesmo na configuração mais leve possível, o casco continuava pesado demais. As asas geravam sustentação suficiente apenas em velocidades altas, mas acelerar o conjunto a essas velocidades sem risco de destruição estava além das capacidades da aviação soviética da época. Um relatório da Força Aérea dizia claramente: para o uso bem-sucedido do A-40, é necessário um avião mais potente que todos os tipos disponíveis. Ou seja, para que o projeto funcionasse, seria preciso construir um novo avião antes de usar o planador-tanque. Isso tornava a ideia inviável até teoricamente. Nesse ponto, ficou claro que o desenvolvimento não podia seguir adiante. Grupos da Força Aérea e do Bureau de Antonov passaram semanas discutindo alternativas. Reduzir a massa do casco, mudar o esquema das asas, redesenhar a estrutura traseira, reforçar materiais, alterar o sistema de reboque. Mas todas as soluções esbarravam no mesmo ponto: era necessário um novo avião. E tempo, materiais e capacidade industrial estavam comprometidos com prioridades maiores, de aviões de ataque a transportes. A decisão oficial foi tomada sem alarde. Os relatórios registraram apenas algumas linhas sobre a impossibilidade prática.
A estrutura foi desmontada e os materiais reaproveitados em outros projetos. O T-60 testado voltou ao depósito e as asas de madeira foram descartadas. Assim terminou a parte de engenharia, sem escândalos, sem acidentes, apenas com a constatação seca. O rebocador para o A40 não poderia existir na URSS em princípio.